Olá, terceirão, tudo bem? Olha só, eu estou aqui agora com uma nova proposta de redação, tá? Eu estou dando a redação, apesar de que hoje seria aula de literatura, mas como a gente teve muito feriado na sexta-feira, eu não tive aula, então eu não passei as propostas de redação para vocês, né? Então eu vou fazer assim, na terça eu vou dar a proposta de redação na terça, na quarta, hoje, né? Eu vou dar a proposta de redação e na sexta eu dou literatura, tudo bem? Então, olha só, o tema dessa semana, ele tem três textos e um gráfico. Esse tema, acho que vocês fizeram com a Mariana ainda, não sei se a turma de vocês fez, que foi o movimento antivacina. O tema que ela deu foi esse. Só que esses 3 anos, né, se passaram, de 2018, né, 2018, 2019 agora 2020, a gente, dentro dessa pandemia, a gente está vendo como que o mundo mudou. Então, essa redação, ela está vindo com outro aspecto, dentro do mesmo tema, mas um outro aspecto, tá? Então, o tema é providências para evitar a queda de vacinação no Brasil. Então, o que o governo deve fazer para evitar a queda? Né? Então, já existe um movimento anti-vacina. O que um governo deve fazer? Então, no texto 1, tem um texto que chama Sarampo, Pólio, Difteria e Rubéola voltam a ameaçar após a erradicação no Brasil. Então, há 3 anos atrás, as pessoas não queriam vacinar, mas não existia a volta das doenças, e agora voltou, né? 2009, por exemplo, foi um ano bem difícil. Tá? Então, o texto 1 fala o seguinte: o sarampo era considerado uma doença erradicada no Brasil desde 2016, quando a Organização Mundial de Saúde identificou que o país havia um ano sem registro do caso do vírus. Mas isso mudou neste ano, em 2019. Boletins recentes da entidade advertem que está em curso um surto da doença, altamente contagiosa e que pode levar à morte de crianças pequenas ou causar sequelas graves. Em 1º de janeiro e 23 de maio de 2018, foram registrados 995 casos de sarampo no país, sendo 611 no Amazonas e 384 em Roraima, incluindo 2 mortes, segundo a OMS. Ainda no mês de junho, o Ministério da Saúde também informou haver alto risco de retorno da poliomielite em pelo menos 312 cidades brasileiras. Nossa, que triste. A doença era considerada erradicada no continente desde 1994, após décadas provocando milhares de casos de paralisia infantil. A poliomielite é tão triste, gente, que a criança tem uma febre à noite, que é um vírus, né? E ela para de andar, entendeu? Uma criança sadia que corre, que pula, da noite para o dia ela para de andar. Em 2017, com o surto da doença nos países vizinhos, o Ministério da Saúde alertou a população para a importância de tomar a tríplice viral, vacina que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. E a poliomielite é aquela gotinha que sempre tem campanha, né? Olha o texto 2, é do Murilo Roncolato. Por que doenças como sarampo e pólio voltaram a ameaçar o Brasil? Então, o primeiro texto está falando que as doenças voltaram. O segundo, como que eles ameaçam? Para o presidente do Departamento de Imunização da SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kifuri, a explicação de por que as pessoas não estão buscando vacina passa paradoxalmente pelo sucesso dessas na erradicação das doenças. A vacina fez e faz desaparecer doenças, criando uma falsa sensação de segurança. As pessoas não se veem mais sob o risco de sarampo, difteria ou pólio. As últimas gerações de brasileiros não sabem o que são essas doenças. Não conhecem ninguém que teve, nunca viram no noticiário. Com isso, relaxam sua percepção de risco e, consequentemente, a busca pela vacina, diz médico neonatologista. E não só a população, mas o próprio profissional de saúde.
essa nova geração nunca tratou dessas doenças porque nunca viu no caso delas. Olha que grave. Nem os próprios médicos estão dando. Os médicos novos, eles acham que como ela já desapareceu, ela não pode voltar. O especialista cita ainda razões como horário de funcionamento restrito de postos de saúde e eventual falta de vacina em algumas regiões do país como fatores que dificultam a vacinação. Vivemos um contexto econômico em que o trabalhador não pode ficar faltando para levar o filho para vacinar com risco de perder seu emprego. Ele chega lá, não tem vacina, tem que voltar outro dia e os postos não funcionam em fim de semana. O acesso à vacina é muito prejudicado nesse sentido, diz que foi. Então aqui, no caso que ele está falando, não é que o pai ele é anti-vacina, é porque ele não tem condição, né, dentro do emprego, dentro da vida corrida dele, de ficar na fila de um posto esperando a vacina para o filho. Olha que triste. E chega lá, os postos não têm vacina, é um descaso, né? Vamos falar a verdade, é muito triste. E o texto 3, aqui já é o contrário. O texto 2 fala de pais que não têm condições de vacinar, porque dificulta. O outro são de pais que têm condição, mas não querem vacinar. Então, olha bem, texto 3. O OMS considera o movimento antivacina uma ameaça à saúde mundial. Em seu relatório com 10 maiores desafios de saúde para 2019, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, inclui o movimento antivacina. O problema que vem crescendo nos últimos anos envolve a mobilização de pessoas e pais que afirmam que as vacinas não são seguras nem eficazes. Essas pessoas não se vacinam e nem imunizam seus filhos, o que causa um grande problema de saúde pública e pode colocar em risco a vida de outras pessoas. Lógico, a pessoa não vacina, ela pega a doença, ela pode passar para outra pessoa. Segundo a OMS, o boicote à vacina tem várias causas, que variam de indivíduo para indivíduo. Para algumas pessoas, o problema reside na segurança das vacinas, principalmente em decorrência de casos isolados, em que um cientista mal intencionado divulgou informações falsas para autopromoção. Procure isso aí, que é o médico antivacina. Procura no Google que você vai entender, tá? Que ele fez um desserviço à humanidade. Outras acreditam que o período entre uma vacina e outra, especialmente no caso das crianças, é muito pequeno e deveria ser mais espaçados. Existe ainda as teorias de conspiração, que consideram as vacinas como método de controle populacional utilizado pelos governos. Então, olha só, nesse momento onde a gente está desesperados atrás de uma vacina contra a Covid-19, eu fico pensando, o que está pensando essas pessoas do movimento anti-vacina? Será que a vacina fez tanto mal à humanidade assim? Eu vou falar para vocês, ó, aqui no texto 4 tem dois quadros, um da vacina contra a poliomielite e a outra primeira dose da tríplice viral, né? Que são que combate três doenças muito sérias. O sarampo é muito sério. A poliomielite, eu vou falar para vocês, a minha geração, eu tinha uma colega que chamava Geisa, que ela não andava, nas pernas dela tinha uns ferros para que a perna não atrofiasse, porque a perna da poliomielite, a pessoa perde o músculo, então fica um pedaço de carne. Então ela tinha uma barra de ferro que segurava as duas pernas, e como ela era maior da turma, eu sempre fui grande, né, alta, até parece. Aí eu que levava a Geisa no banheiro. Então ela andava, ela tinha aquelas muletas e as pernas com aqueles ferros. E muitas vezes a gente ficava no recreio, às vezes conversando, ela ficava com vergonha de pedir para ir no banheiro e ela fazia xixi. Porque ela queria pular, correr, ela não podia. É uma doença muito triste, muito, muito, muito. Espero que a geração de vocês não conheça essa doença. E ela já estava quase erradicada no mundo e agora ela voltou. No Brasil ainda não tem caso, parece que teve. Porque eu era do Rotary, o Rotary que é o patrocinador da vacina da poliomielite. Então,
É muito triste esse posicionamento, tá? Então eu quero que vocês façam a redação, de preferência, eu queria muito que vocês tentassem fazer em 1 hora essa redação, tá? E que vocês me enviem até quinta-feira. O ideal seria assim, vamos combinar? Na quinta-feira, tipo de 5 às 6h30, vocês digitem a redação e enviem para mim, porque eu corrijo e devolvo para vocês, tá? Fiquem com Deus, eu tô com muita saudade, muita saudade. Tô rezando para que vocês não percam o foco, que vocês continuem estudando, que o Enem vai acontecer e é muito importante que vocês estejam bem preparados, tá? Fiquem com Deus e muita, muita saudade. Beijo!